Então, galera, vamos aí fazer alguns exercícios resolvidos dos nossos conteúdos que a gente viu, né, de carga elétrica, introdução à carga elétrica, tá? Que vinha lá do átomo, né? A gente viu que nos vídeos passados a gente está estudando o início de eletrostática, tá? E aí alguns exercícios resolvidos aqui, ó. Primeiro diz assim: julgue os itens a seguir. Vamos com calma. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. Ó, isso aqui é verdadeiro, tá? Toda vez que o corpo ele tem quantidade de carga positiva, é porque ele perdeu elétrons. Então, inicialmente, o corpo ele é neutro, tá? Para cada próton que é positivo, isso foi explicado nos vídeos passados, tem um elétron. O que acontece? O corpo ele vai perder elétrons, tá? Ou então ele vai ganhar elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica com mais prótons, ele fica com carga positiva. Quando ele ganha elétrons, ele fica com mais elétrons do que prótons, ele fica com carga negativa. Então, um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. Sim, porque ele perdeu, tá? 2. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons, certo? Acabei de explicar aqui. Então, inicialmente, né, a naturalidade dos corpos é eles estarem neutros. Para cada próton você tem um elétron. Então, ele vai ficar com o mesmo número de prótons e de elétrons. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Está errado, tá? O núcleo do átomo é formado por prótons e, quem viu o vídeo, nêutrons. Então, próton mais nêutrons, tá? Então, não é prótons e elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera e não no núcleo. Então, as 3 é falsa. 1 e 2 verdade, estão corretas as afirmativas apenas 1 e 2, letra A, tá? Próximo exercício diz assim, ó. Isso aqui é o princípio da atração e repulsão dos corpos, né? A gente viu também nos vídeos que corpos de mesmo sinal vai ocorrer uma repulsão, um afastamento entre eles, e sinais contrários, um positivo e um negativo, vai ocorrer uma atração entre eles, né? Se os corpos forem os 2 positivos ou os 2 negativos, né, vai ocorrer uma repulsão, tá? Então, mesmo sinal se repelem, sinais contrários se atraem. Diz assim, ó: considere 3 esferas A, B e C eletrizadas, ou seja, estão com carga positiva ou negativa, né? Eletrizadas. Se tiverem neutro, não, então eletrizadas. E suspensa por fios isolantes. Entre A e B ocorre repulsão. Ó. Entre A e B ocorre repulsão. Então, se entre A e B ocorre repulsão, é porque A e B tem mesmo sinal, tá? Então, entre A e B, repulsão. Então, A tem o mesmo sinal do B. Entre A e B, repulsão. E entre B e C ocorre atração. B e C ocorre atração. B e C vão se atrair, né? Que vai ocorrer uma atração. Então é porque uma é positiva e a outra é negativa, tá? Ora, para ter a repulsão aqui, ou A é positivo
e o B é positivo, vamos pensar assim. Então, o B, eu estou dizendo que ele é positivo, e o C ele é negativo, né, para ter atração. Ou então, pode ocorrer aqui, fazer de outra cor, que o A é negativo, o B também é negativo, para ter repulsão. Aí, se o B for negativo, o C tem que ser positivo, tá? Então, vamos ver aqui. Letra A. As esferas A e B estão eletrizadas com cargas elétricas de sinais contrários. Não. Para ter repulsão, tem que ter o mesmo sinal. Então, a primeira é falsa. Tá? B. As esferas B e C estão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal. Não. Para ter atração, uma tem que estar positiva e outra negativa. Tá? Mesmo sinal, não. Então, também é falsa. Tá? Falsa. C. Entre as esferas A e C ocorre atração. Entre A e C ocorre atração. Sim, porque se C atrai B, é porque B tem o mesmo sinal de A, porque tinha repulsão. Ó. Então, por enquanto, a letra C é verdadeira. Então, vamos deixar ela aqui, tá? Entre as esferas A e C ocorre repulsão? Entre A e C ocorre repulsão? Claro que não. Entre A e B é que ocorre repulsão. E B atrai C. Nada a ver, tá? Falsa também. E a letra S, a esfera A está positivamente eletrizada, então a esfera C apresenta falta de elétrons. Ora, se A está positiva, o C tem que estar em negativa, então ele tem que estar com excesso, ele foi ganhar elétrons, não é falta de elétrons, tá? Então, falta não, ele tem que ter ganhado, tá? Então, a correta é a letra C de casa, tá? Outra questãozinha aí, ó, também sobre o que a gente estudou, questãozinha bem legal, ó, sobre o corpo eletrizado. Costuma-se dizer que, ao ser eletrizado, os corpos adquirem eletricidade. É aquilo que eu falei, tá? Então, o corpo está neutro, ó. Vou fazer de novo. Para cada próton que é positivo, você tem um elétron. Então, 2 prótons, 2 elétrons. O que vai acontecer aqui? Esse corpo, ele perde elétrons, o elétron sai do corpo, ou então vai chegar elétrons nesse corpo, tá? Ou ele perde elétrons, ou ele ganha elétrons. Ninguém ganha ou perde prótons, ou ele ganha elétrons ou perde elétrons. Quando ele perde, ele vai ficar com carga positiva, tá? Ele perdeu, então ele vai ficar com carga positiva, vai ficar faltando elétrons. Quando ele ganha, ele vai ficar com carga negativa, vai ficar sobrando elétrons, tá? Aí ele adquiriu eletricidade aqui nesse caso. Aí diz assim, ó, em um corpo que possui eletricidade estática, nós podemos afirmar o quê? Que quando ele possui eletricidade, o número de prótons é maior que o número de elétrons, tá? O número de elétrons é maior que o número de prótons, o número de prótons é igual ao número de elétrons, há excesso ou falta de elétrons, ou não há nem prótons e nem elétrons. Pessoal, eu acabei de dizer, ó, ou está faltando elétrons, aí ele fica positivo, ou está sobrando elétrons, aí ele fica negativo, tá? Não tem outro jeito, então, há excesso quando ele ganha, ou então falta de elétrons quando ele perde, tá? É isso, forte abraço, até mais.